Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto, hoje é quinta e eu te conto. Hoje a gente vai falar sobre o casamento, dando sequência aqui na leitura de O Profeta. Eu sou a Fabi Calneto Eu sou a Marisa Souza. e vamos começar a nossa leitura. E aí, como vocês já sabem, no final a gente vai trazer as nossas reflexões. Posso começar, Má? Por favor. Sobre o casamento. Então, Almitra falou mais uma vez e disse: E quanto ao casamento, mestre? E ele respondeu dizendo: Vocês nasceram juntos e juntos permanecerão para sempre. Estarão juntos quando as asas brancas da morte dispersar seus dias. Sim, deverão estar juntos até na lembrança silenciosa de Deus. Mas permitam que haja espaço na união e que os ventos celestiais dancem entre vocês. Amem um ao outro, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. Que ele seja um mar em movimento entre as fronteiras da alma. Encham a taça um do outro, mas não beberão de uma taça só. Deem um ao outro o pão, mas não comam da mesma fatia. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um fique a sós em sua própria companhia. Até mesmo as cordas do alaúde estão sozinhas, embora vibrem a mesma música. Deem seu coração, mas não a posse um do outro, porque só a mão da vida pode conter o coração. E vivam juntos, mas não tanto, porque os pilares do templo ficam separados. E o cipestre não cresce à sombra do carvalho. Uh, começamos falando sobre casamento e Uau. assim, junto, mas nem tanto. Carry each other, carry each other. One. Olha, deverão estar juntos até na lembrança silenciosa de Deus. Essa parte aqui me pega quando a gente fala de vínculos, né, Má? Uhum. Porque a Sim. gente sabe que nos relacionamentos, principalmente conjugais, principalmente mais ainda quando se tem filhos envolvidos, não, um não exclui o outro, né? Mas assim, relacionamentos afetivos, né? Esse afeto, ele se dá e a gente tem essa figura do vínculo. A partir do momento que a gente gera vínculo, essa imagem que o Calil traz aqui, que a gente vai estar junto até na lembrança silenciosa de Deus. É um vínculo para todo sempre. Amém. Na saúde, na doença. Não, é tanto que o vínculo que ele fala, estarão juntos antes, né? Uhum. Estarão juntos quando as asas brancas da morte dispersar seus dias. Então, esse vínculo é para além da vida também. Ele fala aqui. Exato, exato. É E, sobre e isso. aí, né, vem a morte e aí juntos até perante Deus, né? É, Também. Que é ele sobre isso mesmo. sacramenta. E que os ventos celestiais dancem entre vocês, que é o que ele fala aqui no início também, Uhum. para o espaço, mas permitam que haja espaço na união. É. Amem um ao outro, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. Eu sempre me pego pensando quando eu vejo ainda nas redes sociais esses perfis de fotos de. Não é uma crítica, não é isso.
E eu acho que cada um manifesta o amor da melhor maneira que lhe convém dentro da relação, do casamento. Mas existe algo dentro de uma própria individualidade, né? Quando a pessoa coloca ali o seu perfil numa rede social e o seu perfil vinculado a outra pessoa, assim, completamente, né? Como se aquilo fosse sempre de ambos ali, e aí ela apresenta o perfil, né? Por isso que já me veio essa imagem, não sei por quê, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. Claro que não é esse contexto, Uhum. mas quando tudo fica muito. Emaranhado. Eu estou tentando suavizar algo aqui para não parecer grosseira dentro do meu ponto de vista, mas é algo que eu percebo que faz. Como eu atuo com gestão de conflitos e divórcio respeitoso, então quando no atendimento profissional, uma das coisas que eu mais escuto é sempre sobre tudo que o outro faz, né? O que o outro traz. E aí a pessoa, quando você pergunta, e você? Não, eu? Não, é porque ela faz isso e tal, ela faz aquilo. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, um homem, e aí tudo era ela, e você, não, eu não. Mas e não traz em evidência para aspecto nenhum, né? Então, são várias as maneiras de se manter aprisionado, às vezes o casamento ele acaba trazendo esse lugar, e aí o que mais me chamou a atenção foi já a frase do final, quando ele diz, porque os pilares do templo ficam separados. Senhor, quando essa frase para mim foi assim um resumo é, de toda uma vida, né? Porque algo se sustenta com cada um se sustentando também. Uhum, E uhum. o cipestre não cresce à sombra do carvalho. Então, como é importante, eu acho que dentro de um encontro de pessoas que se propõem ao casamento, manterem ali também a própria individualidade para manter esse templo né, sendo sustentado. E hoje tem muito das relações de. Eu acho que várias relações acabam trazendo esse lugar de dependência emocional, não só em relação ao casamento, mas em relações familiares, em relações de codependência também. É algo que acho que hoje socialmente a gente vem aprendendo a se observar mais nesses lugares de dependência emocional também, porque é algo que hoje a gente percebe. A gente que eu falo, eu tô falando de mim, eu tô falando do contexto das relações que eu percebo também. Mas ele vem aqui, amem um ao outro, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. E a gente leu anteriormente sobre o amor, né? Então, o capítulo anterior foi sobre o amor, então, como tudo isso, ao mesmo tempo que é tão grandioso, não se restringe a isso. Não se Uhum. restringe a segurar esse lugar, porque senão não tem templo. Não tem os pilares separados para sustentar o templo, né? A questão é bem essa. Não é posse, Exato. não é posse. Dê em seu coração, mas não há posse. Eu dou o meu coração, mas eu não dou a posse. Propriedade, né? A Fabi é propriedade de alguém, é algo. Não é a posse. E amar não é possuir, né? Voltando para a questão até de maternidade, né? Quando a gente fala, o meu filho, né? Depois a gente vai entrar nessa questão do filho, né? A gente vai ter o próximo capítulo aí falando só sobre o filho. E a gente, né, Má, compartilha até de um trabalho também que a gente fala dessas questões de maternidade. Para eu ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa pessoa. Eu tenho que ser minha mãe interna. Eu tenho que me nutrir. Para eu estar num casamento, para eu ser uma esposa, eu preciso ter me tornado eu, mulher. E o que acontece em muitos casamentos é que não é um mais um que forma um casal. É alguém com necessidades que projeta no outro necessidades
e que se juntam, e aí o templo aqui, o pilar não sustenta e cai e desmorona tudo. Então, assim, a relação ela se desenvolve, né? O casamento, as relações de maneira geral, mas aqui a gente está falando especificamente do casamento, porque assim, a relação ela se desenvolve a partir do momento que eu me desenvolvo. E é por isso que o amor é difícil. Porque a gente está num processo, né? Não é que eu vou esperar até os 18, 20 anos, quando eu era criança, e falava, quando você crescer, que você vai casar, não sei o quê, ou quando você crescer, que você pode casar, essas conversas assim. Eu imaginava que um dia, quando eu estivesse pronta, a gente saía, do mesmo jeito que saía para fazer compra lá no Brás, para fazer feira no domingo, para era um dia que eu escolhi alguém para casar. Olha, que ideia, né? Curiosa, curiosa, porque vai saber se em algum momento ou em algum lugar desse planeta Terra não é assim que funciona, sei lá. É, Ou alguém escolhe pra gente, né? Mas, como no caso da minha família, sim, já aconteceu. Mas o curioso é que, assim, não é um dia que você está pronta, por exemplo, você passa por uma iniciação, por um ritual, por alguma coisa, e aí nesse dia que você está pronta, que você vai casar, né? Essa construção de si mesmo, ela é permanente, inclusive quando a gente já está dentro do casamento, sem dúvida. né? Principalmente, né? Porque como a gente leu no capítulo anterior, é ali que o negócio vai acontecer mesmo. Ali que é o teste para saber se você está adultecendo ou se você ainda Sim. está infantilizado, acreditando que todos viveram felizes para sempre. E, e isso aqui é muito profundo, porque assim, é dar o coração, é dar o respeito, é dar o olhar, mas não a posse. E aí, quando a gente olha para essa última frase, né, que você bem trouxe, que o cipreste não cresce na sombra, à sombra do carvalho, cada um precisa da sua luz, né? Nossa. Mais uma Bom, vez, o aí recurso. voltando aqui um pouquinho, quando você estava falando desse perceber dentro da relação, e aí essa parte que eu gostei tem a ver com essa parte que ele fala: encham a taça um do outro, mas não bebam de uma só taça. Deem um ao outro o pão, mas não comam da mesma fatia. Então, isso tem uma individualidade aqui da sua fatia, da minha fatia, mas nós estamos dando a fatia um ao outro. A gente está trocando. Exato, exato. Encham a taça um do outro. Então, não é só eu que vou beber e não é só eu que vou comer, nem você, mas eu encho a sua taça, sabe? E essa troca que cada um pode se perceber que não precisa ser necessariamente com, talvez, como ele traz aqui, o mesmo vinho ou o mesmo pão, Uhum, mas que em cada relação, esse encher da taça, que não seja aqui ele diz, né, de vinho, mas uhum. pode ser encher a taça do que ao outro também seja suportável receber, seja da água, seja do suco, seja do refrigerante, Próprio porque às amor, vezes, do próprio amor, exato, né? do próprio amor, mas é algo que eu no trabalho, como eu desenvolvo o trabalho de divórcio respeitoso, que é um contrassenso, né? A frase em si já é um contrassenso para muitas pessoas, mas o amor, ele sempre esteve lá de alguma maneira. Uhum, sem De dúvida. alguma maneira ele esteve lá. Tudo é por E amor, né? Como diria para o Bertold. respeito ele vir, ele não precisa concordar, ele não precisa estar certo, ele não precisa estar errado, é, ele não precisa ter esse lugar de que não é essa aceitação sucumbida, né? Mas se ele está lá de alguma maneira, aí o respeito vem. E aí você enche a taça, você dá a fatia, essa é sua fatia, essa é minha fatia, essa é a fatia que eu consigo te dar. Mas para que isso, sabe, ali se mantenha.
E Uhum. muitas vezes isso se perde dentro do casamento. Isso se perde de ver do que o outro está colocando ali na taça, né? Ou de como você também está comendo e recebendo a fatia deste pão. Ou se por não querer comer este pão agora, como fica essa fatia que vem sendo lhe dada do jeito que é possível dar? Então a fatia ficou seca, o pão ficou seco, ficou murcho, ficou duro, Embolorou. bolorou. Ou se ter a consciência de que eu não consigo comer essa fatia agora, mas eu vou ter o cuidado de pôr um plástico filme com todo o meu coração e deixar aqui na geladeira e vou me comprometer a voltar a olhar para ela em algum outro momento que seja mais adequado para a minha nutrição. E isso são aspectos de eu estou falando porque eu já vivi, né? Eu sou divorciada. Então, hoje, quando essa perspectiva saiu, eu percebo com esse olhar de consciência, de respeito e de maturidade. Uhum. E eu me sinto à vontade para falar isso aqui hoje, para que não pereçam suas taças, nem as suas fatias. Sim. Se nutra deste pão que lhe é dado e saiba também ofertá-lo da mesma maneira, né? Encher essas taças. E aí essa parte que é a melhor, cantem e dancem juntos, né? Com alegria, mas deixe que cada um fique a sós em sua própria companhia. Isso é uma coisa tão linda. Eu fiz junto com a parceira de trabalho, nós fizemos um contrato de namoro recente. E foi bonito perceber os combinados individuais de cada um que nós propomos. E eles se espantaram, falaram, não, mas vocês precisam saber o que cada um precisa. E foi lindo, porque era um casal jovem e eles nunca tinham pensado nisso. E aí falou, não, então para mim é importante, né, um dia por mês, pelo menos, ter uma manhã livre. Ah, então nem todos os finais eu quero de semana, quero ir na casa dos pais, te Uhum. acompanhar. Quero ter essa. E aí eram coisas, mas eu não sabia que você gostava. Não, não sabia que. Então, quando você abre um espaço de diálogo e propõe possibilidades para cada um trazer as suas, acontece isso. Que cada um fique em só em sua própria companhia, e isso é algo saudável. Não é algo contra o outro, mas é a favor de Uhum. manter a si mesmo para que aquela relação, como ele diz aqui, até mesmo as cordas do alaúde estão sozinhas, embora vibrem a mesma música. Sim. E só aí nesse contrato já dá um bom pano para manga, né? Porque quando tem essa questão de, ah, não é todo domingo que eu quero ir lá na casa dos pais, enfim, a gente sabe que o movimento mais difícil que existe para uma criança é sair da casa dos pais, né? Muitas pessoas se casam, vão morar sozinhas, vão fazer intercâmbio, né? Faz esse processo todo, mas não deixa a casa dos pais. E aí, aqui, quando a gente está falando de um casamento, né, até bíblico, tá na Bíblia, deixará seu pai, sua mãe, né? E depois lá vai se tornar uma só carne. Mas só que não, não é assim que funciona. A gente não deixa a casa dos pais com facilidade. É um processo extremamente custoso, né? Tanto para os pais abençoarem que os filhos sigam nos seus próprios casamentos com suas novas famílias e fiquem no Uhum, lugar da família que antecedeu, sim, abençoando, no lugar de bênção, não do lugar sim. de interferência, não do lugar de estar junto, não do lugar de que quando vocês decidirem alguma coisa, me incluam, porque senão como é que eu fico aqui sozinha agora, né? Então esse movimento ele já é bem curioso, doído, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. E você vê a maturidade que hoje, 2025, né? Essa leitura aqui, a gente tem oportunidade de fazer, de estabelecer isso num casamento, num relacionamento, aliás, num namoro. É.
Então, abrir esses espaços é uma oportunidade imensa de cada um trazer a sua individualidade, mas não é nada contra a outra pessoa, Não, mas não é. é maturidade. É a Deixa eu te, favor de é a crescer, favor todos de crescer. manter não é saudável que eu quero dizer, é uma outra, mas manter não é saudável, tem uma outra palavra parecida com isso, mas me fugiu aqui agora. Eu penso em crescimento, Sustentável. 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 Era É para essa a que palavra. isso se sustente mesmo, porque senão não se É, sustenta. Não então se assim, sustenta. ter os espaços assim, eu acho fundamental para mim, o meu espaço de parque e às vezes, por que você não me chamou? Ai, porque quando eu quero chamar, eu chamo. Quando eu não quero chamar, eu não chamo, porque às vezes eu quero no meu silêncio, do meu tempo, se eu quero correr, eu corro, se eu quero abraçar a árvore, eu abraço, se eu quero ficar vendo formiga andar, não, eu não preciso nada. Eu só quero ir lá e sentir o que eu quero sentir, que eu quero fazer. Uhum. Tem Então, momentos e momentos, né? exatamente. E o casamento, às vezes, o que ele mais traz aqui é, é, é essa. Cadê? Tem uma parte aqui. Mas permitam que haja espaço na união e que os ventos celestiais dancem entre vocês. Olha, olha aí, olha, gente, agora vamos imaginar. Conseguem imaginar Que coisa mais o linda! vento celestial dançando entre? Precisa de espaço. Eu não sei vocês, mas eu pensei, assim, vento celestial para mim não é uma brisinha, não é um soprinho que vai passar entre dois, assim, ó. Tem um aqui e outro aqui, passa aqui só no meio. Não. Um vento celestial, pelo menos na minha cabeça, ele precisa de espaço, É. de bastante espaço. Não, e eu me imagino, eu tô imaginando, não tô imaginando o vento celestial, eu tô imaginando eu no vento. Ah, é que você está em outra fase, né? É verdade. É assim mesmo. E aí a gente precisa perceber isso, que assim, para o vento celestial dançar, a gente precisa desse espaço de fluidez. Se tiver tudo junto, tudo grudado, tudo Um sem saber onde solo, ah, começa, simbiótico, né? Tem uma palavra que traduz muito assim algumas relações que é uma relação simbiótica. Às vezes, juro, cara, já cheguei a atender assim alguns casos que é tanta simbiose, tanta simbiose que se separar agora mata um dos dois, sabe? E aí não nutre. Então, a imagem lá de um dar o pão para o outro, de um encher a taça do outro, isso não é prazeroso, isso se torna uma obrigação. Relação simbiótica. Juntou, grudou. Você tem que me nutrir, você tem que me dar. e E aí gera não dependência é. emocional, E aí a gente está indo para outra, aí a gente está indo para uma patologia, a gente não está indo para a saúde da relação. É, a gente precisa ter muito cuidado, né? É, é preciso e ter esse cuidado. casamento que o Cali propõe, quando ele fala aqui sobre o casamento, ele está dizendo de algo aqui que não é idealizado, como se costuma, a- sei lá, tem figuras e figuras de casamento, né? E tem formas de ver casamento, e cada um talvez possa ver na sua, mas o que ele traz aqui é um casamento que é proposto dentro de uma liberdade em conjunto também, né? De um respeito profundo pela É. própria nutrição que o outro faça por si mesmo, e a gente se alimenta cada um nutrido de si mesmo. Uhum. Eu estou nutrida, você está nutrida, e a gente pode seguir nutridos juntos, Sim, né? Caminhando compartilhando nutrição, né? exato. Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu não consigo espaço para me nutrir, se eu não consigo espaço para ser inteira,
inteira comigo, o que é que eu tenho de mim para dar? Nada, né? Então, assim, a gente precisa primeiro se tornar inteiros, ou tá em busca disso, se trabalhando Uhum. para isso, Sim. para que daí a relação ela venha para somar. Eu lembro que quando eu reencontrei o meu esposo, né, na época a gente não tinha namorado, eu falo reencontrei porque eu conhecia ele, né, da antiguidade de crianças e depois a gente se reencontrou adultos e resolvemos casar. Mas quando a gente se reencontrou adultos, eu falei para ele, eu estava vivendo uma fase tão em paz comigo mesma, tão bem comigo, que essa história de encontrar sua metade, não, eu já estava inteira. E eu lembro que Total. eu disse a seguinte frase: se for para ter alguém agora, eu quero alguém que me transborde, porque eu já tô cheia de mim, eu tô bem comigo. Então, se vier alguém, tem que me transbordar, tem que trazer mais, né? Enfim, agora já temos aí dois filhos transbordando pela casa e, né, frutificando, mas é, como a gente falou no outro episódio, inclusive, é uma escolha, É uma escolha. e é uma escolha de querer continuar crescendo. E aí me vem a frase, né, que eu ouvi, eu não sei exatamente se ela é do Bert Hellinger ou se eu ouvi algum dos professores da Hellinger, trazendo dessa maneira, mas criança não casa, porque só dois adultos nutridos de si têm condições de estar numa relação, e aí a gente não precisa falar de uma relação casamento formal propriamente dito, Uhum. mas estar numa relação suportando, se mantendo sustentável nessa troca, que aí quem não acompanhou, volta lá no capítulo anterior, que vai perceber que é uma relação custosa. Se relacionar com alguém de maneira amorosa, enchendo a taça, esperando sua taça, comendo do pão, esperando seu pão, isso dá um trabalho que, assim, o livro aqui traz em formato de poema lindo. Agora, viver isso Aí, é para gente grande, porque as crianças vão sair da sala e vai falar: não gostei desse filme. Quero aquela parte que todos viveram felizes para sempre e não precisa fazer nada. Não é ai, assim. E aí, mais é. uma vez, eu não me aguento e aí acabo com o poema. A gente começa. Mas é lindo, porque É os lindo. pilares do templo ficam separados. Essa, para mim, vai ser a frase. É essa. É essa. Que a gente não cresça na sombra, porque não cresce nada na sombra, Não, né? Que a gente busque a nossa própria luz para juntos fazer sombra para os demais. Poder descansar, tá? Pais e mães de plantão, para poder gerar descanso, né? E ninguém mora ali debaixo do descanso muito tempo. Então vai ser chegada a hora que as pessoas não querem mais ficar ali descansando, que vão querer buscar sua própria luz, sua própria sombra, seu próprio sol e por aí vai. Mais imagens para a gente pensar. É isso, hein? é Então, isso. temos mais um episódio. Semana que vem a gente volta com mais um trecho do livro O Profeta, do Khalil Gibran. E, Má, muito obrigada por essa Obrigada. delícia de parceria, de companhia na Ah, leitura eu que dessa obra. agradeço. Se não são essas oportunidades em conjunto de compartilhar, como a gente poderia estar aqui trazendo tudo isso que vem daqui também, né? Uhum, Manifestando. Então, eu te sim. agradeço imensamente. É Tamo isso junto. então, queridos. Um beijo grande. Se você estiver gostando desses nossos episódios, comenta, curte, compartilha, encaminha para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse nosso trabalho e crescer assim junto com a gente. Obrigada, Má. Obrigada a todos que nos acompanham e até quinta-feira, na Quinta de Conto. Tá aí. Beijo. Beijo.